No dia 10 de dezembro de 2025, o IBGE divulgou as estatísticas de nascimentos, casamentos e óbito de 2024. Neste vídeo, eu comento as estatísticas de casamento e faço a ligação do casamento com a união estável e as suas repercussões sobre o patrimônio e sobre o regime de bens do casal. Em 2024, nós notamos uma tendência que já se consolida por um período muito duradouro aqui no Brasil, que é a queda do número de casamentos, que vem perdendo espaço para as uniões estáveis. Note-se, portanto, que os casais no Brasil preferem a informalidade da união estável ao invés do casamento, que exige solenidade e apresentação de documentos. No entanto, muitos casais se esquecem que a união estável tem um grande problema, e é esse problema que eu quero esclarecer para você que acha que está tranquilo com a união estável. A união estável, ela não tem um marco inicial muito bem comprovado por meio da declaração que o casal faz ao cartório de notas ou ao cartório de registro civil. E esse é um grande problema para os casais que têm patrimônio. Numa eventual dissolução da união estável litigiosa, pode haver um dissenso do casal sobre quando essa união estável começou. E, neste caso, essa disputa certamente vai para o judiciário, que vai decidir por meio de um magistrado, de um juiz, que vai analisar as provas, quando ela se iniciou. Então, um exemplo aqui para você que está me assistindo entender. Se uma pessoa, quando solteira, comprou um imóvel, esse imóvel é apenas da pessoa, que comprou exclusivamente com os seus recursos. No entanto, se a união estável for reconhecida neste momento, quando ela comprou exclusivamente esse imóvel, a aplicação do regime de bens ocorrerá e aí haverá incidência da comunhão parcial de bens e levará ao compartilhamento deste imóvel 50% para cada. Então vejam como as repercussões são danosas ao patrimônio da pessoa. Ela comprou um imóvel, um exemplo aqui, um valor hipotético de R$ 100.000, mas como houve o reconhecimento da união estável, houve a partilha desse bem e, portanto, ele pede R$ 50.000 para o convivente, que vai ter direito à participação nesse bem. Esse é um grande problema e as pessoas só pensam na comodidade, na facilidade da união estável, mas se esquecem das repercussões patrimoniais. Por esse motivo, a minha orientação é completamente diversa da tendência que nós temos visto no Brasil. Pessoas com patrimônio ou pessoas que trabalham e que estão acumulando, compondo o seu patrimônio ao longo do tempo, devem optar pelo casamento. No casamento não há discussão sobre a data de início, porque ela vai começar, essa relação conjugal vai começar a partir do momento em que o casamento for celebrado perante o juiz de paz e a pessoa vai receber uma certidão de casamento expedida pelo cartório nesta mesma data. Não há discussão se essa relação começou em 2023, 2022, 2021. Foi aquela data em que o casal compareceu ao cartório e manifestou a vontade perante o juiz de paz. Então, para você que está pensando em se casar, ou você que vive união estável e protela essa relação de maneira indefinida, busque um cartório de registro civil das pessoas naturais do seu domicílio e faça a formalização com o seu convivente para o casamento. Mas não é só isso. Eu quero fazer ainda um acréscimo a esses meus comentários. Eu falei da preferência do casamento em relação à união estável para proteção patrimonial. Mas no casamento nós também temos uma discussão sobre o regime de bens a ser optado. E muitos casais optam, até para evitar uma discussão, optam pelo regime da comunhão parcial, que é o regime que a lei brasileira impõe, e, portanto, não exige a elaboração de um pacto lavrado num cartório de notas, o chamado pacto antinupcial. E aí, na minha opinião, está mais um problema. Eu vejo, e aí para isso, e para esse comentário eu até me sirvo do pensamento do James Saxon, que é um advogado norte-americano especialista em divórcio de Nova York, e tem grandes celebridades, grandes pessoas do mercado financeiro norte-americano que são seus clientes, e ele prega algo que eu concordo e particularmente sempre defendi aqui no Brasil. Na visão do James Saxon, o pacto antinupcial é um seguro para algo que dê errado na relação conjugal. Explico com um exemplo que você certamente vai entender. Se você faz o seguro do seu carro, você o celebra, você o contrata com a seguradora, não com o intuito de bater o seu carro, mas sim de protegê-lo caso haja alguma danificação e também para proteger a sua própria responsabilidade civil perante terceiros, caso você cause a colisão com outro veículo. A visão de James Saxon para o pacto antinupcial é idêntica. Ele entende que o pacto é necessário como uma proteção para algum infortúnio, alguma coisa que dê errado no relacionamento e leve ao término da relação
com a partilha dos bens. Passando esse pensamento de James Sexton para o Brasil. A minha ideia é de que a pessoa opte, principalmente se houver patrimônio amealhado ao longo da relação, principalmente se a pessoa tiver bens antes da relação e tem uma disparidade de acúmulo patrimonial entre os cônjuges, é ideal que esse casal faça o pacto da separação total de bens. Neste regime de bens, cada cônjuge permanece com seu patrimônio separado e os bens adquiridos onerosamente ao longo da relação não se comunicam. Dessa maneira, há total proteção patrimonial e os cônjuges, numa eventual dissolução, não terão que partilhar o patrimônio. Cria-se, portanto, um seguro. Muitos casais e muitas pessoas que me acompanham já me encaminharam críticas pelas redes sociais, falando que é uma visão muito racional do casamento e que isso impede até uma aproximação do casal na medida em que ingressam já com uma desconfiança em relação à estabilidade do relacionamento. Pelo contrário, ainda que sejam casados na separação total de bens, nada impede que esse casal faça algum projeto em comum, estabeleça alguma compra em comum, crie uma sociedade, não tem nenhum problema nesse aspecto. A questão é que o acúmulo patrimonial não é compartilhado e com isso há uma grande proteção, mas isso não significa que esse casal não possa ter uma vida patrimonial em comum. Cabe ao casal se organizar financeiramente, criar projetos comuns e dialogar em relação às prioridades financeiras. Mas certamente é a melhor opção para evitar um desgaste futuro, um dissabor futuro com relação à partilha dos bens. Lembrando que, se optarem pela comunhão parcial, que é o regime tradicionalmente aplicável aos casais sem pacto antinupcial, haverá o ingresso de todos os bens adquiridos onerosamente após o casamento na comunhão e eles serão partilhados igualmente, 50% para cada, caso haja a dissolução do casamento. Por isso, essa é a visão que eu adoto e que eu defendo e recomendo aos casais que comparecem ao cartório para realizar casamentos e é uma visão corroborada, vejam que também corroborada pelo James Sexton, advogado norte-americano, especialista em divórcio. E eu faço um adendo para defender a separação total de bens. Nessa mesma estatística do IBGE de 2024, houve a divulgação dos dados de divórcio. E nós chegamos à conclusão que nas grandes capitais, o percentual de divórcios fica entre 40% e 50% dos casamentos realizados. Uma capital como Belo Horizonte, por exemplo, tem o divórcio muito perto de 50% dos casamentos realizados e Brasília chega próxima a 43%. Vejam, portanto, que a probabilidade de divórcio em relação a casamento é quase de 2 para 1. A cada 2 casamentos, nós temos um divórcio. Essa estatística reforça a minha posição em relação à separação total de bens. Se você está ingressando numa relação conjugal que tem essa probabilidade de levar à sua dissolução, por que não pensar na escolha da separação total como proteção patrimonial no caso de término do relacionamento? Fica aí mais um dado para reforçar minha argumentação em defesa da separação total de bens. Neste vídeo, eu explorei a estatística do casamento e mostrei porque eu entendo que casamento é muito mais protetivo ao casal e ao cônjuge que tem patrimônio em relação à união estável. Além disso, também explorei a aplicação do regime da separação de bens como uma forma de proteção do patrimônio individual do cônjuge ao longo da relação conjugal. Se você gostou deste conteúdo, continue acompanhando o meu canal, que toda semana nós faremos novos vídeos sobre esse assunto.